Eu amo família, por isso que eu decidi falar sobre isso. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é sobre a criação do homem. Então, em Gênesis 1:26, diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou ler só essa parte mesmo, né? E Gênesis 2:7, o que é que fala em Gênesis 2:7? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Pode deixar o versículo. Então, eu acho muito interessante esse versículo, porque se você perceber, você vai notar aqui, nesse versículo, a formação do homem no todo dele. Ele diz assim, né? Que Deus formou o homem do pó da terra. Então, significa o quê? A estrutura do homem, significa o corpo. Estão comigo? E o que é que aconteceu? Esse corpo só teve vida quando Deus soprou. Então, a Bíblia diz o quê? Que soprou em seus narizes o fôlego de vida. O que é isso? Deus soprou no homem uma parte dele. Então, quando Deus sopra no homem a parte dele, acontece o quê? O homem tem espírito. E aí ele diz que quando ele recebe o espírito, ele é feito o quê? Alma vivente. Que a alma é o quê? É o que eu sou, é meu intelecto, né? É o que eu sou. Eu sou neném porque eu tenho uma alma. E eu me comunico com Deus, por quê? Porque Deus colocou em mim uma parte dele que me fez comunicar com Deus. Está entendendo? Então, eu sou corpo, alma e espírito. Então, o que é que acontecia? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito, porque o homem não conhecia o mal. O homem tinha a comunicação direta com Deus, e ele era perfeito. Mas, o que é que a gente percebe? Em Gênesis 2:18. A Bíblia fala assim, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Eu gosto da minha tradução aqui, que eu vou dizer para vocês. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Ou seja, eu estava meditando sobre isso e eu pensei assim, puxa vida, Deus, ele é tão maravilhoso, tão onipotente, tão grande, que o homem é tão inferior a Deus, que não existia esse companheirismo, não podia existir esse companheirismo, vamos dizer assim, na frase aqui entre nós, né? Carnal. Né? Porque nós somos diferente de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi criado inferior a Deus. Então, quando ele diz assim, eu vejo que o homem está só e precisa de um companheiro, ele estava dizendo assim, uma pessoa que seja como ele, a mesma estrutura dele. E aí Deus cria a mulher. Então, é aqui que eu quero dizer, a mulher não é essa coisa inferior que as pessoas falam, ou que as pessoas inventaram, né? Porque realmente, assim, depois do pecado, por causa da mulher, a mulher foi discriminada, né? Mas, em Cristo, nós voltamos a ser aquela mulher abençoada. É tanto que Jesus veio através de uma mulher, porque ele quis mostrar o valor da mulher. Então, não existe essa diferença, existe o homem e a mulher são o quê? São companheiros, são os dois juntos, um abençoando o outro. Então, essa é a grande realidade. Mas esse companheirismo
Deus ainda continuou, né? O que foi que ele disse aqui em... Aí, no segundo ponto, o que é que acontece? Deus estabelece a família. Então, ele cria a mulher, ele entrega a mulher para Adão para ser companheiro, eles serem companheiros. E aí, Deus estabelece a família. A primeira família era para ser o reflexo da imagem e do caráter de Deus. Qual o padrão de Deus para a família? Perpetuar esse reflexo da imagem e do caráter de Deus. Então, quando Deus criou a mulher, e o que foi que ele disse? Vamos ver aqui, quando ele entregou a mulher para Adão, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Pode deixar o versículo. O que é que a gente percebe aqui também? Vamos lá. A primeira coisa que Deus faz, o que é? E Deus a abençoou. A primeira coisa que Deus faz. Precisava Deus fazer isso se ele já estava ali com eles? Eu vejo assim, sempre detalhes na Bíblia são coisas que Deus nos mostra que são necessários. Então aqui a gente vê o quê? Quando ele une Adão e Eva, ele primeiro faz o quê? Abençoa. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é a maneira de um casal encher a terra? Com filhos, através do sexo. Não é verdade? Eu somente multiplico se for um homem e uma mulher. Então, a família só veio existir porque Deus criou Adão e Eva. Então, o que é que a gente percebe aqui? Existem duas coisas importantíssimas que Deus abençoa o casamento. A primeira coisa, precisa de quê? Da bênção. E precisa de quê? Da autorização. Porque também, no outro versículo que eu tenho, ele diz, né? E Deus abençoou e lhes disse, é assim mesmo. Ou seja, ele autorizou. Verdade ou não? Então, ele autorizou. Ele disse, olha, agora vocês vão crescer e multiplicar. Ou seja, vocês vão ter liberdade para usufruir um do outro. Verdade ou não? Então, tudo que é fora disso, gente, a palavra de Deus é quem ensina, não sou eu que estou falando. Então, a palavra de Deus ensina que todo tipo de sexo fora do casamento é pecado. Eu só tenho que dizer a verdade. Então, Paulo, quando ele fala sobre sexo fora do casamento, ele fala sobre impureza, ele fala sobre imoralidade, ele fala sobre prostituição, ele fala sobre adultério, ele fala sobre fornicação. Então, tudo que é fora da bênção de Deus e da autorização é pecado. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Então, é o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, assim, né? Para quem não gosta de ouvir isso. Mas, felizmente, para quem obedece à palavra de Deus, vê o resultado da obediência à palavra de Deus. O terceiro ponto. O homem se afasta de Deus por causa do pecado. É triste, né? Então, eles poderiam viver ali a vida toda a humanidade, a gente estaria na paz, na alegria, desfrutando ali, mas aconteceu o pecado, infelizmente, né? Depois do pecado, a humanidade caiu, perdeu a visão do verdadeiro propósito para a família.
percebemos hoje o quê? Não só para a família, é questão de amizade, tudo. O que é que a gente percebe hoje? O pecado introduziu o quê? O egocentrismo. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí para o outro. É o que eu gosto de fazer. É o que eu quero fazer. E o que é que está acontecendo? Engraçado, que Deus ele olhou o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Sabe o que é que eu percebo hoje? Através, muitas vezes, de internet, de muitas coisas, que o homem está ficando só. O homem generalizando. A humanidade. Vocês concordam comigo? Estão se fechando no mundo deles e estão ficando só. As pessoas muitas vezes não estão mais com aquele companheirismo. Maridos com esposas, às vezes não tem mais diálogo, porque existem outras coisas que estão atraindo, que estão tirando essa amizade, esse amor. E, às vezes, também outros amigos, às vezes as pessoas não têm amigos. Quantas pessoas estão se suicidando? Sabe o que é isso? Porque estão sozinhas. Às vezes o pai e a mãe dão muito dinheiro, mas não está presente. Às vezes o marido dá tudo que a mulher quer, mas não está presente. Às vezes a mulher também está nem aí para casa, está nem aí para ninguém. Mas, no fundo, não se sentem felizes. Porque a gente só é feliz quando a gente tem a essência de Deus, que é dar. Quando a gente começa a olhar para si, a gente não se satisfaz. A gente quer mais, quer mais, quer mais e não se satisfaz. E termina do jeito que muitas pessoas terminam. Ou terminam se suicidando, ou terminam numa vida miserável, ou terminam com câncer, com doenças. Que pena, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. E se não temos lares bem estruturados, não teremos uma sociedade bem estruturada. Não teremos igrejas bem estruturadas. Gente, vamos aqui conversar, né, nós. Aonde é que a gente aprende limites, educação? Aonde é que a gente aprende? Em casa. É para ser, né? Então, a importância da família é grande. Se eu não sei obedecer meu pai e minha mãe, eu não vou ter respeito a meus professores, eu não vou ter respeito ao meu patrão no meu trabalho. Então, muitas coisas estão sendo ensinadas que são totalmente fora da nossa realidade, da vida mesmo, que a gente precisa ter para ter um equilíbrio. Então, o que a gente percebe é que tem muitas coisas que estão sendo ensinadas que são fora, totalmente fora da lógica. Eu vou botar só lógica, né? Não vou botar nem aqui dentro da Bíblia. E isso é que o diabo quer, destruir a família, porque esse foi e é um dos projetos mais importantes na vida do homem criado por Deus. Vamos ver Malaquias 2, 14 e 15. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu vou ler aqui a minha tradução, que eu acho melhor. E cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus.
Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Então, o que é que a gente vê? Qual é o propósito de Deus? Eu estava meditando e eu passei isso até para o pessoal do Intensive. E assim, quando nós aceitamos a Jesus, o que é que acontece? Nós entramos dentro do propósito de Deus. É ou não é? Então, quando a gente fala o Pai Nosso, o que é que a gente diz? Venha a nós o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Então, a minha vida, quando eu aceito Jesus, é para ser assim. Daqui em diante, não é o que eu quero, mas a vontade de Deus. Então, daqui para frente, eu estou dentro de quê? Do propósito de Deus. Gente, isso não é diferente para o casamento. Eu quero falar para os jovens aqui. Isso não é diferente para o casamento. Quando você casa, você está se juntando com uma pessoa que vai dar continuidade ao propósito de Deus na tua vida. Entenderam? Cadê os jovens? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que que Abraão se preocupou com a esposa de Isaac? Porque Deus tinha um propósito na linhagem de Abraão. Era um povo santo. E ele não queria para Isaac uma pessoa que fosse da linhagem, porque Deus tinha falado que a família deles, através da família deles, viria Jesus. Por isso que Abraão foi separado por Deus. A linhagem de Abraão toda era entre eles, porque viria Jesus. E hoje não é diferente. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. E quando nós nos casamos para cumprir o propósito de Deus. Amém, jovens? Então, olhe, comece a observar. Por que eu estou namorando? É para cumprir o propósito de Deus? Essa pessoa que está comigo, está namorando comigo, ela vai realmente cumprir o propósito de Deus juntamente comigo? Viu, Samuel? Então, é isso que os jovens devem pensar. Por quê? Porque eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. E aí, para falar para os casais, né? Porque eu não posso falar só para os jovens e não deixar os casais, né? Então, assim, muitas vezes você que já está casado, você pode dizer assim, não, mas quando eu casei, eu não estava na igreja, meu esposo não é evangélico, não é crente, é só a misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que cumprir um propósito de Deus de qualquer maneira. Porque, não, mas ele não merece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que merece é Deus, que você obedeça a palavra dele. E quando eu obedeço a palavra dele, eu trato o meu marido como a palavra de Deus manda eu tratar. A Bíblia diz que a mulher ganha em silêncio, com o seu procedimento. E para os homens, minha mulher não é crente, você não conhece, ela... Vou dizer também, a Bíblia diz que você tem que amar sua esposa. Nós fazemos para... Entenderam? Ele merece a nossa obediência. A esposa pode não merecer, o marido, isso é para os crentes também, viu? O marido pode não merecer, mas Deus merece a minha obediência à palavra dele. Faça porque você ama a Deus em primeiro lugar. Amém? O quarto ponto.
Os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Então, Salmo 127, 3 e 4. Eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Gente, filho não é peso. Filho é bênção. Eu fico triste quando eu vejo certas mães falando de criança como se fosse uma tortura. Ela sente que você acha que ela é um peso para você. E quanto mais você achar que ela é um peso para você, mais ela vai ser. Porque a criança sente. Então, eu quero falar aqui para os pais, né? Que hoje o diabo, ele está investindo, nessa hoje não, sempre, né? Ele investe pesado, sabe por quê? Porque a gente ignora as crianças. A gente acha que a criança, ela não entende nada, a criança é bobinha. Hoje já cientistas estão dizendo que no ventre, ela já, se você escutar uma música ou estudar inglês, alguma coisa, a criança já vai ter a tendência a aprender aquilo. Mas os pais negligenciam isso. E o que é que acontece? O tempo passa, você deixa de ensinar a sua criança, e aí outras pessoas vão ensinar o que ela não precisa aprender. Então, nós temos na Bíblia aqui, eu queria alertar vocês, assim, que o diabo, ele quer ceifar as nossas crianças. Quem é pai? Quem são os pais aqui? E eu vou mostrar na Bíblia, como o diabo quer ceifar as crianças. Vamos ler Êxodo, capítulo 1, versículo 9. Eu quero ler a história de Moisés para vocês. Ele disse ao seu povo, eis que o povo, isso aqui foi Faraó, né? Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Do 15 ao 17, que eu não vou ler muito não, porque senão... O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, homem, matai-o, mas se for filha, que viva. O que é que a gente percebe aí? Ele queria acabar com a geração dos israelitas. Como é que se acaba uma geração? Hein? Matando os homens. Ele não mandou matar todos os filhos, todos os meninos. Vocês estão me entendendo? Então ele queria fazer o quê? Ele queria matar todos os filhos. Mas só que nisso aí também, o que é que estava acontecendo? Moisés ia ser levantado como libertador de Israel. Então o diabo queria ceifar também a vida de Moisés. Quantas crianças, Deus tem um plano tremendo na vida delas. E nós, como pais, estamos negligenciando a ensiná-las, a educá-las, a trazer para a igreja. Isso eu quero falar mesmo para os pais, agora, né? Já falei para os jovens, né? Então eu quero falar mesmo para os pais. Deixa eu falar uma coisa para você. Outra coisa que eu percebi também, eu não vou ler não, porque vai demorar muito. O que é que eu percebi também? Por que que Moisés, na hora da escolha, ele escolheu ficar com os hebreus e não com os egípcios? Se ele foi criado com os egípcios? Se ele foi filho da filha de Faraó? Sabe por quê? Porque na hora que a filha de Faraó pegou a criança, né, Moisés, lá no rio, na hora que ela pegou, a irmã dele chegou
e disse que conhecia uma hebreia que podia criar aquela criança. E aí a mãe criou. E com uma certa idade ele foi morar lá no Egito. Sabe o que é que aconteceu? Essa mulher ensinou para Moisés sobre Deus, sobre o temor do Senhor. E ele não se contaminou com o Egito. Vocês estão me entendendo? Então, a importância de você, na sua casa, ensinar o seu filho sobre o temor do Senhor, sobre Deus, sobre a vida eterna. Olha, ele jamais vai esquecer isso. Vamos correr, porque o tempo está passando, né? Aconteceu com Jesus também, né? Na época de Jesus, quando Jesus nasceu, também mandaram matar as crianças, porque queriam ceifar, né? O propósito de Deus na vida de Jesus. E o último ponto: não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Amém? Então, eu só vou ler versículo, tá? Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Vamos continuar. Só para vocês ficarem ruminando esses versículos, tá? Provérbios 23, 13 e 14. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Não, é esse não. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, gente, é vara mesmo, é uma varinha, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma de quê? Não sou eu que estou dizendo, não. Sou eu? Está aqui. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas o quê? A afastará dela. Sabe o que é estultícia? É estupidez. Então a criança, ela nasce o quê? Ela nasce com o instinto do pecado. Quem ensina a criança a mentir? Quem ensina a criança a roubar? Quem ensina a criança a fazer maldade? Pelo contrário, nós como pais, nós vamos ensinar, educar a nossa criança a não fazer essas coisas. É ou não é? Então vocês estão vendo a varinha aí todo tempo, né? E existe um lugar que Deus colocou na gente que é bem para varinha. Vocês sabem? Lugar que é bem para varinha. Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos continuar? Estas palavras que hoje te ordeno, gente, eu acho tremendo isso aqui. Estarão no teu coração. Isso ele está falando para os pais. Tu as inculcarás a quem? Primeiro ele diz o quê para os pais? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força e de todo. Então, quando eu amo a Deus acima de tudo, eu vou amar a alma do meu filho. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao... Gente, não é brincadeira não. É toda hora a gente tem que estar ensinando o amor de Deus para as crianças. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele pode até cair, ele pode até tropeçar, mas, gente, a palavra que foi semeada no coração dele não vai deixar ele naquele estado. Está aqui, meu filho.
Não, gente, é verdade. Uma coisa que me fez ter a convicção de que ele voltaria é porque ele nasceu e se criou dentro da palavra de Deus. Né, meu amor? Salmo 78, 5 a 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a quem? Seus filhos. Gente, que Deus abençoe a cada um. E quando a gente fala essas coisas é porque a gente ama vocês. E a gente quer instruir, a gente quer ver as famílias aqui bem, a gente quer ver os casais bem, a gente quer ver os jovens se casando bem, a gente quer ver as crianças crescendo, amando a Deus, não se deixando levar para ensinamentos lá fora. Se você guardar o coração do seu filho, se você ensinar o seu filho, ele não vai se contaminar com as coisas que provavelmente podem ser ensinadas lá fora. Então a gente precisa se despertar como igreja, como pais, como jovens. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.